Volta com o nosso programa Bom Dia, amigos. E nós queremos chamar, então, o nosso convidado de hoje, dar nosso bom dia ao Rogério de Mello, ele que é coordenador nacional dos devotos e filhos espirituais de Padre Pio. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo YouTube, né? youtube.com/Rede Imaculada. Acompanhe também pelo YouTube. Muito bom dia, Rogério Mello, seja muito bem-vindo. Bom dia, Vera. Bom dia a todos os irmãos e irmãs ouvintes do programa Bom Dia, amigos, da Rádio Milícia da Imaculada. Bom dia. Bom dia, Rogério. Faz tempo que a gente não se encontra, hein? Né? Faz tempo. Já estou há 4 anos aqui no Vale do Paraíba. Estou aqui nesse pedacinho do céu, aqui próximo da casa da Mãe Aparecida, santuário de Nossa Senhora. Que bom, Rogério. Muito contente em te rever, viu? Eu também. Rogério, querido, fala para mim, quem foi Padre Pio? Vera, Padre Pio, São João 23, agora o Papa, né? João 23, que agora é santo, ele nos fala que Deus manda homens e mulheres, de vez em quando, a terra para viver e para ser esse canal de graça para a conversão de muitos. E um dos homens da igreja foi São Padre Pio de Peltrautina. São Padre Pio, ele nasceu no dia 25 de maio de 1887, no século XIX, e ele vem o seu falecimento no dia 23 de setembro de 1968, no século XX. Então, é um santo recente da nossa igreja, que viveu 81 anos, franciscano, capuchinho, alguns santos estigmatizado e um único sacerdote, né, estigmatizado da nossa igreja católica, que tinha uma característica toda particular, que é a sua paternidade. Aquelas pessoas que tinham contato com São Padre Pio, neste encontro com ele, se sentia filho e filha espiritual. E esse legado, como a gente pode dizer, essa virtude de São Padre Pio, né, de olhar para os seus filhos espirituais, de estar presente, não só fisicamente, porque ele nunca saiu do convento, a sua vida toda foi no convento em São Giovanni Rotondo, na Itália, mas ele tinha essa paternidade, essa proximidade espiritual com os seus filhos espirituais. Certo. Padre Pio, ele criou um hospital, né? Eu te pergunto, como surgiu esse hospital e se ele ainda existe? O Hospital Casa Alívio do Sofrimento era um convento antigo, bombardeado pela guerra, muito deteriorado, e ele, na Segunda Guerra Mundial, ele, desde o seu apostolado, desde a sua vida, ele sempre teve essa virtude da caridade, como seus filhos também a têm e deve ter, né? Padre Pio, ele sempre foi um padre caridoso, né? E uma das formas que a gente possa expressar esse apostolado da caridade que ele viveu é a Casa Alívio do Sofrimento, esse hospital que ele falava que não ia ser um hospital, mas sim casa, porque ele tinha essa ideia do acolhimento, de não só tratar o doente, mas amar. É tanto que ele ficou até algumas vezes mal interpretado pelo Conselho Nacional de Medicina da Itália, porque ele falava para os médicos voluntários, né, que trabalhavam voluntariamente no hospital, que não bastava dar o remédio ao paciente, ao doente, mas em cada remédio que se desse, em cada tratamento que pudesse apresentar ao enfermo, colocasse 3 gotas de amor. Então, esse hospital, ele tem até hoje,
é um dos hospitais mais bem conceituados da Europa, principalmente na parte humana, do tratamento humanizado. Ai, que coisa linda. Se todos fossem assim, não? Que maravilha, né, Rogério? Sim. Opa, seria maravilhoso. E Padre Pio, ele era muito conhecido por seus dons místicos, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esses dons. Padre Pio, ele teve vários dons místicos, né? Um dele, o seu apostolado também foi de sofrimento, porque muitos devotos, né, quando olha a história do santo, a gente pensa, vixe, aquele santo, ele é assim, ele viveu aquilo, eu não posso viver. Não, mas Padre Pio, ele nos mostra o paraíso, é tanto que ele fala, só adentrarei a porta do paraíso quando o meu último filho espiritual adentrar. Então, é uma certeza que o nosso baluarte, né, baluarte é uma palavra francesa que quer dizer está à frente. Então, nós católicos, nós temos muito essa devoção de pegar um santo, de pegar um anjo, para ser nosso baluarte, aquele intercessor, né? E São Padre Pio, ele nos mostrou também, não só o paraíso, mas ele nos mostrou o caminho para chegar até esse paraíso. E ele nos mostra a cruz de Jesus. É um santo um homem que sofreu muito, né? Foi perseguido pela própria igreja, pelos seus estigmas, né? Foi perseguido por muitas pessoas e ele, no seu silêncio de Maria, muito devoto a Nossa Senhora, ele no seu silêncio, na sua obediência, na sua mansidão, pela graça de Deus, ele chega ao altar, né? Depois de 50 anos estigmatizado, a igreja reconhece esses estigmas, né? E torna-os santo. Mas ele nos mostra, para os seus filhos espirituais e para os devotos, que o sofrimento faz parte do caminho da santidade. Certo. E, Rogério, esses estigmas foram comprovados? Como eu lhe falei, Vera, por 50 anos ele foi perseguido, causando injúrias, até o que ele mais gostava dentro do seu apostolado, que era a confissão, receber os fiéis para se confessar, né? Ele tinha como eu iniciei essa fala, ele tinha esse talento, esse dom da paternidade, de ser um diretor espiritual, de acompanhar seus filhos. Então, da sua vida sacerdotal, o que ele mais amava era a celebração da Santa Missa, a Eucaristia, um homem que amou, um homem apaixonado pela Jesus Eucarístico, e um homem também que viveu muito a confissão. Então a igreja, por algum tempo, até penalizou ele, devido a esses estigmas, de não confessar, de não celebrar a Santa Missa em público. Ele passou algum tempo da sua vida restrito no convento, e aquilo ardia o seu coração, né? Mas ele nunca injuriou-se, nunca falou mal da igreja, e no final da sua vida, antes de morrer, a igreja reconheceu esses estigmas. É por isso que hoje ele é um dos santos da nossa igreja e o único sacerdote que a igreja reconhece que teve os estigmas. Porque São Francisco não era sacerdote. Certo. São Francisco de Assis, seu pai espiritual, pois Padre Pio era franciscano, ele teve os estigmas, mas São Francisco era um religioso, era um leigo. E Frei Sebastião, no encontro que ele teve com o Padre Pio, ele fala que, sem querer, ele pegou um dos paninhos, né, que Padre Pio usava nos estigmas, né? Então, o Frei Sebastião, ele tem esse paninho de curativo que ele usava na mão. Eu cheguei a ver essa foi relíquia sem de querer, primeiro grau. Foi sem querer que ele pegou. Eu cheguei a ver essa relíquia de primeiro grau do Frei Sebastião. É lindo demais da conta esse encontro que eles tiveram, né?
E eu acho legal quando ele fala, foi sem querer que eu peguei. Mas é uma grande relíquia realmente que ele tem, né, desse santo. E esse santo prometeu para ele que sempre estaria aqui nos visitando. E a gente fica feliz com isso, né, Padre Pio. E a bilocação dele? Sim, além das chagas, ele também foi um santo, um homem que viveu vários dons, né? E um deles, sobrenaturais, a bilocação, né? Como eu lhe falei, ele nunca saiu do convento, né? E um major do exército americano na Segunda Guerra Mundial, ele conta, protestante, esse major era protestante. Ele conta que em uma das batalhas da Segunda Guerra Mundial, ia ele e mais 2 aviões para o norte, para uma região ao norte. E aparece um frade barbudo do seu lado, no avião, pedindo para ele ir para o sul. E ao sair, a sua frota, a sua rota para o sul, os outros 2 que continuaram para o norte foi bombardeado pelos inimigos e ele se salva, sobrevive. Ele, ao voltar aos Estados Unidos, ele se converte ao catolicismo, né? E ele conta esse milagre, que viu o Padre Pio ao lado da cabine dele no avião, né? Entre outros aí, tem uma irmã, uma freira aqui na Argentina, que ela conta que na sua ordenação, né, como madre superiora do convento, na missa, ela pedia tanto a presença de São Padre Pio que viu São Padre Pio co-celebrando a missa da ordenação dela no convento, né? E, entre outros milagres que acontece também, né? Ele tinha um dom também de pergrutar o coração daqueles filhos espirituais. Via muitos filhos até a ele se confessar e eles não estavam realmente certos de uma mudança de vida, né? E aí ele usava de muitas vezes, né? Não absorvia aquele filho e pedia para que ele voltasse, fizesse uma reflexão e quando ele tivesse com a certeza de uma mudança de vida, voltasse para se confessar. E nisso ele ganhou muitos filhos espirituais, porque pela conversão, pela confissão que esse filho fazia e que mudava a vida deles, impulsionava no amadurecimento espiritual, aquele filho tinha tanta gratidão por São Padre Pio que ficava sendo acompanhado por eles. Naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha e-mail, viu, Vera? Então era por cartas. São Padre Pio recebia em torno de 200 cartas ao dia. Então, cerca de 3 milhões de cartas estão catalogadas na Itália hoje. Dizem que ele recebeu muito mais cartas, mas hoje nós temos na Itália lá 3 milhões de cartas e que todas elas foram respondidas. E vinha cartas de toda parte do mundo, do Japão, da China, da Mongólia, onde o Papa Francisco esteve essa semana passada, do Brasil, dos Estados Unidos. E Padre Pio só sabia falar o italiano e conhecia um pouco do latim. As outras línguas ele não sabia, mas ele fala que Nossa Senhora e o seu anjo da guarda o traduzia na língua italiana para que ele pudesse responder. É uma graça de Deus também. Nossa Senhora, meu Deus do céu, essa eu não sabia. Rogério, Padre Pio, ele era conhecido também pela personalidade dele, difícil, né? E mesmo assim, hoje ele é um grande santo. Então, todos nós podemos trabalhar com esse temperamento e seguir aí para a santificação. Com certeza, com certeza. Nós, como você nos apresentou, hoje, há 3 anos, foi criado aqui no Brasil o movimento dos filhos e filhas espirituais de São Padre Pio, né? E é bom que se veja claro,
O filho e a filha espiritual não é aquele que tem um terço de Padre Pio e que reza diariamente, não. O filho e a filha espiritual de Padre Pio não é um que tem uma camisa de Padre Pio ou então uma relíquia ou uma imagem do santo. O filho e a filha espiritual é aquela que busca viver as virtudes de São Padre Pio, né, do seu pai espiritual. E uma delas é isso, essa luta contra os seus temperamentos, né? Os santos, ele nos deixa mais, como é que eu posso lhe falar? Mais encorajado, porque quando a gente vê Jesus, a gente vê o quê? Vê um Jesus 100% divino, 100% homem. Muitas vezes a gente pode até dizer assim, mas Jesus falou que tinha que dar o outro lado da face, quando o seu inimigo batesse em um do lado da sua face, do seu rosto. Mas aí as pessoas dizem, mas é Jesus, Jesus é Deus. É por isso que o Senhor nos deixa homens que foram 100% humanos, mas que nessa vida se santificou. E São Padre Pio é um deles. Italiano, a gente vê italiano, aquele lado, o sangue quente, forte, fervendo, né? Mas um homem que vivia, pessoas que estavam ao seu lado, falava muito bem-humorado. Ele tinha raiva, ele condenava, ele não suportava o pecado. Então, por muitas vezes, ele era rígido e era forte contra o pecado, não contra o pecador. Porque senão ele não conseguia unir tantos filhos espirituais, porque a gente une os filhos espirituais com a grande virtude que é o amor. Padre Pio nos fala que só basta amar, amar e amar. E só uma coisa é necessária, estar perto de Jesus. Então, um homem que, com essas cartas, Vera, ele deixa um grande ensinamento para nós, as suas frases, as suas histórias com os filhos espirituais, né? Santa Faustina tem o diário de Santa Faustina, onde você abre ali uma página, ali tem um artigo, tem um parágrafo que vai te orientar. Padre Pio não é diferente. Padre Pio deixou 3 milhões de cartas para que a gente possa ler uma carta por dia e se identificar com a história daquele filho espiritual e dos ensinamentos que São Padre Pio deu para o seu filho espiritual. Lá em 1908, 1912, que são as mesmas dificuldades de hoje, não é diferente. Então, São Padre Pio é um homem que escreveu muito e ele deixou um grande legado. E para nós, filhos e filhas espirituais de Padre Pio, que quer essa santificação, quer lutar contra os nossos temperamentos, ele deixa um legado, né? Das 3 milhões de cartas que ele escreveu. Rogério, fala um pouquinho para a gente desse movimento. O movimento dos filhos espirituais de Padre Pio nasce aí na Diocese de Santo André, nasce aí em São Bernardo do Campo, onde você está, né? De 3 filhos espirituais de Padre Pio. O Rogério, conversando, isso em 2018, com o Frei Diogo Fuiten. Saiu o Frei aí também de vocês, não sei se ele... Tinha programa aí na rádio, não era com vocês? Certo. Não sei se tem ainda. Certo. O Frei e a Raquel Quadrado. Raquel Quadrado era uma enfermeira, morava aí no Riacho Grande e filha espiritual de Padre Pio. Isso em 2018. Nós conversamos falando sobre São Padre Pio e aí em 2019 a gente começou a namorar a possibilidade de fazer lives aí no dia 23 de setembro. Dia 23 de cada mês, porque 23 de setembro é o dia de São Padre Pio. Então, a gente teve essa ideia, todo dia 23 de cada mês, pegar um tema da vida de São Padre Pio e ali em 1 hora a gente rezarmos junto, partilharmos a história com a única objetivo de levar a evangelização através da vida e do legado de São Padre Pio, né? Levar as pessoas que ainda não conhecem ter uma experiência. E aí, em 2020, aconteceu a pandemia
as lives tomaram conta das redes sociais, que a gente não podia sair de casa, e ali aconteceu a primeira live no dia 25 de maio de 2020, em plena pandemia, em comemoração do nascimento de São Padre Pio, que é dia 25 de maio, nós fizemos uma primeira live. E essa live ficamos todo mês fazendo, fizemos em 2020, 2021 e 2022. A gente leva para a comunidade católica Canção Nova a proposta de realizar um encontro nacional para trazer os diversos filhos espirituais em toda parte do Brasil. Pessoas de grupo de oração de São Padre Pio, pessoas de novas comunidades de São Padre Pio, paroquianos que têm a paróquia por nome de São Padre Pio, pessoas leigas que não participam de nenhum movimento na igreja, mas têm São Padre Pio como seu santo protetor. Então, esse movimento, ele nasce para isso, para unir a grande família de pessoas que se diz devotas e filha espiritual de Padre Pio. E ano passado, em 2022, acontece o primeiro encontro nacional dos filhos espirituais aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, televisionado para todo o Brasil pelas mídias sociais, e aqui esteve presente 32 movimentos, comunidades, grupos de oração, numa quinta-feira de adoração, com pregação, adoração ao Santíssimo, missa, Santo Terço, um dia cheio dessa programação, onde tivemos a participação de 37 movimentos. A partir daí, a gente viu a necessidade, teve um momento riquíssimo, Vera, você falou da relíquia do Frei Sebastião, teve um momento riquíssimo de orações com as relíquias de São Padre Pio. Esteve presente mais de 6 relíquias de primeiro grau, vindo de toda parte do Brasil. Então, um momento muito forte, um momento de nos conhecer, né, dessas experiências. Tem comunidade que acolhe pessoas em situação de rua, tem comunidade que dá cestas básicas às famílias, tem comunidade que trabalha a evangelização, tem comunidade que trabalha com casais, e todas elas com essa espiritualidade franciscana de São Padre Pio. E, Rogério, quando é o próximo encontro? Nosso próximo encontro está marcado para esse ano, dia 21 de setembro. Hoje são 4, daqui a 17 dias, aqui em Cachoeira Paulista, nós vamos estar juntos para o segundo encontro nacional dos filhos espirituais de Padre Pio. Está sendo lançado um livro também sobre o movimento dos filhos espirituais de Padre Pio, o caminho de santidade de São Padre Pio, que vai ser lançado no final desse ano pela editora Canção Nova. Certo. E alguém precisa fazer inscrição? É só chegar? Como é que funciona? É só chegar, não basta. É só chegar chegando. Não tem inscrição, não tem nenhuma taxa, é aberta ao público dentro de uma quinta-feira de adoração. Começa às 9 horas com a primeira pregação do dia, logo depois adoração ao Santíssimo Sacramento. Aí depois tem a bênção do Santíssimo, intervalo, e às 1h30 nós voltamos para a segunda pregação do dia, logo depois o terço da misericórdia, e finalizamos o nosso encontro às 16 horas com a Santa Missa, presidida pelo bispo Dom Benedito Beni, que é o bispo emérito daqui da Diocese de Lorena, e um bispo também, Vera, que ele representa o movimento nacional dos filhos espirituais de Padre Pio, ele é referência na CNBB deste movimento. Dom Benedito Beni esteve com Padre Pio em vida em 1960, enquanto Dom Beni era ainda seminarista e estudava na Itália. Ele foi com o bispo da Diocese de Taubaté, e esse mesmo bispo tinha já encontrado com Padre Pio em 1940. E quando os dois entraram no convento, Padre Pio olhou para os dois e falou assim: já esteve aqui, dizendo que o bispo já tinha estado lá no convento. E aí eu falei:
Mas Dom Beni, mas Padre Pio tinha a memória de elefante, né? Uma memória boa. Aí ele falou, não, ele olhava no fundo dos nossos olhos e ele marcava a nossa vida e nós marcávamos a vida dele. Então ele não esquecia de você, Vera. Dom Beni fala que Padre Pio, o encontro com Padre Pio era marcante. Como foi para Frei Sebastião, é para os diversos filhos espirituais que passou na vida de São Padre Pio. Algo sobrenatural, Vera. É verdade, é verdade. E que local da Canção Nova vai ser? Aqui na chácara de Santa Cruz, no Rincão. Ali é onde começou tudo na Canção Nova, onde Monsenhor Jonas Abib e teve início no terrão, era terrão na época ainda, onde Padre Léo também se encontrava, fica no Rincão do Meu Senhor Jesus. Certo, que as pessoas já vão direto no local, né? Vão direto. É verdade. E nós queremos, então... tem aqui, deixa eu ler para você que chegou a Nadir Gomes de Mauá. Bom dia, eu ouvi falar de Padre Pio sobre a vida dele e uma graça em saber que ele foi um grande presente de Deus para nós. Santo Padre Pio, rogai por nós. Nadir Gomes Moreira está pedindo por ela e por toda a sua família. Amém, querida. Obrigada de coração, viu? Fala para a gente, então, Rogério Melo, ele que é coordenador nacional dos devotos e filhos espirituais de Padre Pio. E para entrar, assim, para o movimento, o que tem que fazer, Rogério? Nós temos, o movimento é você participar, né? Esse encontro, Vera, nós colocamos no coração de Deus uma proposta ano passado, né? Que o movimento ia manter as lives todo dia 23 de cada mês, okay. Até hoje nós fazemos, dia 23 agora nós vamos ter a live com o Frei Diogo, né? Não sei porque ele vai estar no capítulo da ordem da congregação dele em Curitiba, não sei se vai dar, mas sempre quando não dá dia 23, a gente faz 24 ou 25, mas não deixa de passar um mês sem fazer essa live sobre a vida de Padre Pio. E nós colocamos no coração de Deus esse encontro, manter esse encontro nacional aqui em São Paulo, em Cachoeira Paulista, porque existe toda uma mídia, uma transmissão, você que não pode vir presencialmente, pode estar acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet, e a gente lançou essa proposta de fazer um encontro regional a cada ano. E esse ano, pela graça de Deus, nós fizemos no mês de junho, na Arquidiocese de Belém. Lá em Belém, foi instituída a primeira paróquia na região norte, ali no Amazonas, com o nome de São Padre Pio. E nós tivemos a graça de irmos lá e fazer esse primeiro encontro regional norte, né, do Brasil, com os filhos espirituais de Padre Pio. Esse próximo ano, nós temos também o encontro já marcado para a região sul do país, vai ser no dia 25 e 26 de fevereiro, vai ser no Santuário Nacional São Miguel Arcanjo, na cidade de Bandeirantes, no Paraná, já está marcado também. Então, para você fazer parte do movimento, é participar junto conosco. Existem uns 5 pedrinhas, né? Viver um estado de graça, buscar ter uma vida de confissão, né? De estar na graça de Deus, né? Buscar amar Maria mais, mas não só amar, ser também um propagador desse amor, porque São Padre Pio nos deixa esse legado também. Ele fala que não basta só amar Nossa Senhora, nós devemos também ser canal de graça para que outras pessoas a conheçam e a amem, né? Então, são essas pedrinhas que fazem a gente ser um filho espiritual de Padre Pio. Rezar o Santo Terço todo dia, né? Participar da Santa Missa, viver uma vida de graça, né? E fazer caridade. Como eu lhe falei, então Padre Pio nos deixa esse legado muito grande. Não só com a casa Alívio ao Sofrimento, o hospital, não só isso. Ele deixou um grande legado
de caridade. E a gente vê com esses grupos que estão surgindo e que faz parte do movimento, todos eles têm um viés caritativo. Todos eles trabalham com o excluído, com o marginalizado, com a família carente, com o pobre, né? Porque faz parte da nossa vida, nós como essa família franciscana, viver a humildade, né? A obediência e a pobreza. Quero agradecer de coração, Rogério, a sua participação. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Vera. Agradeço a todos aí. E um grande abraço aí. E a bênção ao Frei Sebastião. Amém, querido. Obrigada. Você pode acompanhar essa entrevista que acabamos de participar pelo youtube.com/Rede Imaculada. Um pequeno intervalo, voltamos já já.